Olá, vamos seguindo com o nosso treinamento em Azure Data Factory. Nesse tópico de hoje, nós vamos estar abordando os componentes do Azure Data Factory, tá ok? Vamos lá comigo. Observe aqui a imagem. Trago um exemplo de uma arquitetura para um processo de gestão de dados via Data Factory, tá ok? Para ficar mais claro esse nosso entendimento, eu dividi essa imagem em 4 camadas, tá ok? Vamos lá. Primeira, segunda, terceira e quarta camada. Essa imagem nós vamos fazer a leitura de baixo para cima, tá ok? Onde a primeira camada, você está observando aqui, ela é a camada dos linked service, tá ok? A segunda camada, ela é a camada onde ficam os nossos datasets. A terceira camada, ela é responsável pelo desenvolvimento da nossa pipeline, tá ok? Depois que os linked servers estão criados, os datasets parametrizados da forma esperada, nós já estamos aptos a criar as nossas activities, que são os fluxos, os componentes que nós vamos estar usando para construir o fluxo dentro da nossa pipeline, tá ok? E a última camada que nós temos, a nossa camada de ingestão, ela é a camada onde nós criamos uma trigger, tá? E o que vinha a ser a trigger, né? A trigger ela é um componente responsável pela execução dos nossos pipelines, tá ok? Vamos avançar um pouco mais e abordar cada camada dessa do nosso processo, tá ok? Conforme falei, né? A primeira camada, ou camada de linked server, essa daqui, ela fica responsável pela definição de como a origem e o nosso destino será acessado, tá ok? Exemplo, para ficar mais claro para você, tá ok? Imagine que você precisa realizar a ingestão de dados que estão armazenados em uma tabela de um banco de dados qualquer, tá ok? Seja ele SQL Server, Oracle, PostgreSQL, não importa. E depois que você realiza a conexão, seleciona a tabela que você quer fazer em gestão, você precisa definir onde esse dado será armazenado, tá? No nosso exemplo, nós vamos estar armazenando esses dados no Data Lake, tá ok? Pois bem, nesse cenário, o Linked Server é um mecanismo que vai permitir o acesso a esse nosso banco de dados, ou seja, a primeira etapa de criação de uma pipeline deverá ser o Linked Server, tá ok? No momento da criação, para esse nosso exemplo, que é um banco de dados, nós vamos precisar informar as credenciais, né? Por exemplo, IP, nome do banco, qual usuário que nós vamos estar usando, senha, qual o database que nós vamos estar acessando. E para o destino, mesma coisa. Como é o nosso linked server, vai estar apontando para um data lake, nós vamos precisar estar passando todas as informações do nosso data lake, tá ok? Muito bem. Concluída essa etapa, o processo de criação da nossa pipeline começa a caminhar e nós podemos assim evoluir para a nossa segunda camada, tá ok? Nesse momento é a hora que nós vamos precisar selecionar qual é essa tabela que nós vamos estar ingerindo no nosso processo, tá ok? Vamos lá. Pegando um gancho no que nós falamos acima no nosso exemplo, né? Nós precisamos ingerir dados de um banco de dados. Beleza, como que eu me conecto no banco de dados? É através do link de server. Beleza. Agora eu vou criar o quê? Eu vou criar o meu dataset. Nesse dataset, eu vou dizer que no banco de dados XPTO, eu vou estar ingerindo os dados da nossa tabela de cliente. Tudo bem? Então é isso. Ó, no linked server, eu crio para poder o quê? Para poder acessar as minhas fontes, tá? Até então aqui eu estou só criando uma conexão com a minha origem ou o meu destino.
Na segunda etapa, dataset, não. Dataset, daquela origem, eu defino o que eu vou estar sendo carregado. Tudo bem? Então, assim, com o linked server e dataset criado, só nos resta agora criar o nosso fluxo, né? Vamos focar nessa imagem aqui, ó. Esse aqui seria o nosso fluxo. Ou seja, nós vamos estar usando um componente de copy data. Provavelmente aqui nós vamos estar fazendo o quê? Buscando o dado nesse nosso banco de dados, né? Vamos dizer que aqui tem um banco de dados e vou copiar esses dados para o nosso data lake, porque o copy data ele tem essa funcionalidade principal, tá? É pegar o dado da origem e gravar no destino sem aplicar nenhuma transformação. As transformações nós realizamos aonde? Nós realizamos no Dataflow. Então, depois de extraído o dado do nosso banco de dados, carregado ele no nosso storage, ou seja, no nosso data lake, eu vou usar o Dataflow para quê? Para transformar esse dado. Talvez pode ser até para criar a nossa dimensão de cliente. Quem sabe? Tá, beleza, né? Então, ó, criamos o linked server, criamos o dataset e criamos a nossa pipeline de dados. Podemos seguir para a nossa última etapa, né? Que é o quê? É onde nós vamos definir a periodicidade em que esse fluxo aqui vai estar sendo executado. Será que ele tem que executar todo dia? Será que ele tem que executar a cada 30 minutos? Ou será que ele roda uma vez por semana? Não sei. Aí, isso daí vai ser definido exatamente aqui nessa camada. Ou seja, na camada de trigger. É a última camada do nosso processo. Então, nessa camada aqui, é onde nós vamos estar realizando o quê? O agendamento do nosso pipeline. Então, com isso, nós fizemos o quê? Conseguimos criar o nosso primeiro processo de Data Factory para extração de dados. Então, falando um pouco rapidamente só dessa camada, dessa última nossa camada, ela, de todas as quatro, ela é a única que a gente pode dizer que ela não é obrigatória, tá ok? Porque você pode ter uma pipeline e ela não tem um agendamento, ou seja, ela pode ser executada sob demanda, on demand. Então, o que acontece? Você cria o linked server, define o dataset, cria o fluxo e deixa a pipeline lá parada. Quando o usuário pedir para você, fulaninho, executa para mim aquela pipeline lá, você vai lá e executa ela, tá ok? Agora vamos ver como é que isso aqui funciona um pouquinho, tá ok?